Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez nós vamos falar de Histórias del Ocho, que eu acho que é assim que se deve falar em espanhol, provavelmente. Eu já vou começar a falar que este era para ser um reboot do Chaves. No caso, um segundo reboot, talvez, que a gente pudesse considerar, porque seria outra série animada, mas esta promo recebeu tanto, mas tanto hate, que eu acho que eles provavelmente devem ter cancelado, que até agora a gente não ouviu mais nada disso. Vale ressaltar que o que a gente está resenhando hoje é Chaves, só que é depois que o Bolanho já morreu. Talvez um dia a gente possa falar do desenho animado do Chapolin, que parece que o Bolanho teve envolvimento, mas ele morreu antes de que ele pudesse ver como realmente estava ficando. Então, vamos lá. O filho do Bolanhos já tem um histórico de receber muito hate pelas coisas que ele está fazendo da obra do pai dele. Nós já temos, por exemplo, NFTs de Chaves que ele fez, mas só tô falando essas coisas aí para entenderem de fundo o porquê esta animação é tão odiada. E, bom, eu assisti 3 vezes agora essa animação, que é literalmente 1 minuto e é muito ruim mesmo. Vou começar a falar do óbvio, a animação é horrível. Basicamente os personagens parecem aqueles modelos 2D que a gente acha online de graça, e daí eles só editaram e fizeram a animação. Os movimentos deles parece que não foram revisados, estão totalmente não naturais. O que eu lembro agora de cabeça é o Chaves correndo e os braços dele vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, como se fosse uma coisa natural de você colocar seus braços pra frente e pra trás toda vez que fosse correr. E os cenários são tons da mesma cor. Não é um cenário colorido, é um cenário de tons da mesma cor. Então no começo vai ser tons de verde e depois eles mudam pra alguns segundos pra um campo de futebol pra fazer uma piada lá. E basicamente é isso, o cenário também não é bom. E não combina com a animação, diga-se de passagem. Tá, mas a animação é ruim, mas enquanto a história? Basicamente, nessa promo a gente vê o Chaves chegando, chutando uma bola, e daí o Kiko aparece, sai da casa dele, e o Chaves joga a bola dele em algum local, e a bola volta. Alguém chuta a bola, mas nunca é mostrado quem chutou, e daí o Chaves se abaixa, e daí cai na cara do Kiko. E daí ele vai lá e dá um soquinho no Chaves, que chuta a bola de novo e daí cai no Seu Madruga, e depois mostrando a logo do final Histórias del Ocho, que até um canal no YouTube. Qual que é o problema com essa história? Bom, eu posso resumir em 2 tópicos. Primeiro, todas as gags aqui são forçadas. Por exemplo, o Kiko vai lá bater no Chaves e daí demora uns 3 segundos até ele reagir e gritar. E daí ele dá um grito, e daí ele vai lá, chuta pro Kiko, o Kiko grita, e daí ele vai pra baixo e cai no Seu Madruga. O impacto não tá ali. Dá um delay de 2 segundos até o personagem gritar, até o personagem reagir àquilo. Antes que falem, eu sei que existe uma piada no Tom e Jerry que é parecida, só que a piada no Tom e Jerry o Tom não pode gritar no momento, então ele vai correr até um local longe e daí vai gritar. Não é literalmente o personagem recebe um soco e daí dá um delay de 2 segundos e ele grita. E a segunda coisa que faz essa promo ser ruim é que ninguém tem voz, ninguém fala. Todos os personagens têm gritos toda vez que recebem dano e basicamente é isso. E o Chaves não funciona realmente sem diálogo. Talvez alguma coisa bem curtinha possa funcionar, mas o que realmente faz a gente lembrar desses personagens, deles serem tão memoráveis, é o diálogo deles. Então é algo que eu realmente entendo o hate. Pra uma animação de 2021, uma promo de uma série animada de 2021, isso tá bem ruim. E o desenho animado do Chaves de 2006, ele pode ser muito ruim, eu não gosto daquele desenho, mas ao menos a animação dele é melhor do que isso. Então eu não acho que eu posso recomendar pra alguém ver isso, e eu não acho que foi uma boa ideia realmente colocar algo assim como uma promo. Ao menos, se eles queriam fazer outro reboot do Chaves animado, eles deveriam ter pensado em colocar mais esforço. Bom, pois é, eu não acompanhei essas atitudes todas do filho do Bolanhos e realmente essas coisas são horríveis. Eu entendo por que isso aumentaria em muito o hate. Eu vou discordar de 2 coisas que você falou. Uma, que você falou, a animação é horrível e tal.
eu não achei a animação ruim para um piloto. Aliás, não digo nem piloto, para uma prova de conceito. Você dá aquela animaçãozinha muito básica, não sei o que, e depois você vai mexer. Mas como você falou, se o cara publica isso, ou ele tem que estar pronto para receber um hatezinho e comentários, porque tá muito no começo, ou ele tem que trabalhar mais nisso. Porque, convenhamos, a animação você não vai botar a prova de conceito pro público e não ter a expectativa de, isso daqui não tá terminado ainda. Existe com certeza essa atitude aí de que, eu fiz uma coisa, então as pessoas têm que só aceitar e pronto. E isso é ruim, isso é péssimo. Mas se aquilo tivesse continuado como provavelmente deveria ter, de só uma prova de conceito, ou ele libera isso e ele diz, olha, estamos pensando em fazer animação, isso daqui é a primeira coisa que nós fizemos, mas não tá polido, eu não vejo um grande problema. Você falou, por exemplo, do fundo. Eu não vi um grande problema com o fundo. É uma forma de você manter a atenção nos personagens. Mas aí você provavelmente não deveria ter o Kiko saindo pela porta, porque a porta é do fundo, e aí você tem uma porta verde do nada que está funcionando normalmente, então é com certeza uma falta de elaboração. Nós vamos ter isso, então nesse momento o fundo não pode ser só verde, porque nós temos que ter um fundo funcional se ele vai fazer parte da ação. A outra coisa que eu vou discordar de você ligeiramente, só ligeiramente, é que você falou, não, mas esses personagens não têm voz e eles precisam de voz pra ser... Eu acho que não. O Bolanhos famosamente gostava, admirava os curtas do Chaplin e do Gordo e do Magro, e ter esse tipo de ideia não é uma má ideia. Inclusive é uma das coisas que eu realmente notei. Eles mantiveram pra coisa mais básico, eles só grunhiram pra câmera, por assim dizer. Mas idealmente você não teria som nenhum, ou você teria todo o som. Eu concordo com você que Chaves e Chapolin depende muito de diálogo. O diálogo era uma das coisas mais importantes, tal. O professor Girafales com aquela fala toda que confundia todo mundo porque ele estava sendo hiper formal, mas que fazia perfeito sentido. Mas se fosse um curta sem voz, não fosse só grunhidos, poderia funcionar. Eu duvido que esse daqui realmente teria funcionado, porque, como nós falamos, é muito mal feito em roteiro. Mas dito isso, eu realmente entendo por que isso daqui não tem como ter funcionado, porque basicamente foi apresentado para o público como isso daqui é um produto terminado. Aí você coloca essa marca de produto terminado, você ter os personagens só grunhindo é ridículo. Você ter a animação em que ele tá andando pelo pátio super rápido, as pernas indo rápido, as mãos indo pra lá e pra cá, como se ele estivesse correndo afobado, e ele leva o triplo do tempo que ele precisa pra passar pelo pátio, isso tudo é ridículo, isso tudo é mal feito. Eu ainda desconfio que isso foi alguma coisa do tipo, eu quero que você prepare um conceito para eu vender para o canal, para eu vender para a companhia, e aí a companhia não disse, isso daqui tá bom, precisamos de mais disso, vamos investir. Eles disseram algo como, libera aí pro público, o público decide se é bom ou não. E claro, o público não vai decidir que é bom quando você bota uma prova de conceito como se fosse um piloto, como você bota 1 minuto de animação como se fosse a base para 15 minutos ou meia hora. Nem que se fosse uma coisa curta, se fosse um daqueles coisas de 2 minutos e meio que às vezes são colocados entre os comerciais numa rede de TV, isso não serviria, porque é muito curto e muito mal elaborado. Mas se fosse algo diferente, vamos fazer animações de 2 minutos e meio, de 2 minutos, 1 minuto, e aí uma marca compra o direito de patrocinar ela, não seria uma má ideia, não seria um mau produto. Mas isso daqui não é um produto pronto. Não pode ser, não tem como isso ter sido um produto pronto que todo mundo achou, eu vou botar 1 minuto de animação na rede e todo mundo vai babar. Não tem como. Mas é isso, veja o meu ponto no meu canal e até a próxima.